Olá, tudo bem? Nós estamos agora gravando, aqui no programa Pontuando, o segundo texto referente ao livro sobre os desafios à China. E o título do livro, conforme eu disse no último vídeo, a primeira parte, A China Venceu, o subtítulo Desafio Chinês à Supremacia Americana. Essa resenha ou análise que eu vou ler aqui agora é de autoria de Mário Maestre e ela foi feita em 15 de fevereiro de 2022, eu já mencionei isso no outro texto. Bom, o Mário Maestre é brasileiro italiano, doutor em Ciências Históricas da UCL na Bélgica, professor colaborador de pós-graduação de História aqui no UPF, mora em Gênova, Itália, e em parte mora também aqui do Brasil, no Rio Grande do Sul. Já disse também no outro vídeo que seu blog é A Terra Redonda, onde retiramos o artigo. Bom, então considerações sobre o livro Kishore Mahbubani. Eu vou ser um pouquinho mais direto nesse texto, e a crítica dele é um pouco diferente da do texto do livro do anterior, que é do Vitor Piaget Aime, que é o das Ciências Sociais da PUC do Rio Grande do Sul, ok? É um pouco diferente, tá? Bom, ele começa assim: Kishore Mahbubani dá uma resposta positiva à pergunta, ou seja, a China venceu, que apresenta no título do livro. O Desafio Chinês à Supremacia Americana, né? Escrito em 2019, publicado em inglês no ano seguinte, sob administração ainda de Donald Trump, ele foi apresentado em português apenas em 2021, já sob o governo democrata de Joe Biden. Então, cabem algumas coisas que vão ser um pouco diferentes nos enfoques. Bom, e nós estamos no ano de 2024, o que caracteriza uma diferença, inclusive com relação ao próprio início da administração do Joe Biden, porque agora muitas outras coisas aconteceram. Mas vamos ao texto sem muita delonga, porque esse texto é um pouco mais extenso, e eu não vou procurar não fazer muitos comentários particulares meus, para que esse segundo vídeo não fique extenso demais. O sucesso dos últimos 2 anos, alguns prognósticos desconfessados pelos acontecimentos e a apressada resposta do autor à pergunta que faz, não retiram o valor de sua interpretação sobre o confronto Estados Unidos-China. Mahbubani tem 74 anos incompletos, é singapurense de ascendência indiana, analisa os sucessos em questão desde a sua posição privilegiada. Ele foi por longos anos embaixador de seu país na ONU, reitor, professor universitário e ensaísta, conferencista conceituado. Bom, então essa é a visão que o Maestre vai ter do Mahbubani. Muito bem. A China venceu, com 269 páginas de texto e apêndice, O Mito da Excepcionalidade Americana, de Stephen Walt. É livro de fácil e agradável leitura. Eu não diria que é tão fácil, porque ele traz muitas explicações e muitas extensões de temas mais profundos, tanto da política quanto da economia. Mas, para os analistas, ele é um título, um movimento de explicação, de análise, de resenha, de observação dos fatos, um pouco mais fácil de ser simplificado, né? Melhor, absorvido. Para nós, leitores comuns, habituais, pessoas interessadas no tema, ele apresenta sim um pouco de dificuldade, sim, mas nada que você fique paralisado no texto. O próprio texto é autoexplicativo. Talvez ele seja destinado, sobretudo, ao público leitor estadunidense, diz o Maestre, dizendo que o Mahbubani estaria destinando esse texto mais aos americanos. A sua leitura valoriza-se pelo olhar oriental sobre o candente confronto sem animosidades para com os Estados Unidos, ainda que o trabalho denote uma clara simpatia para com a China. Eu vou discordar um pouquinho dele. Eu acho que ele não tem uma clara simpatia. Ele tem uma visão de que a China realmente chegou lá, né? Então, nesse aspecto, seria simpático. Mesmo ao realizar avaliações não arrasadores, o autor demora-se aconselhando as necessárias reorientações de rumo,
para que os Estados Unidos superem o impasse e a decadência tendencial em que se encontram. Isso é verdade. Ele dá alguns conselhos baseados em fatos. Mahbubani interiorizou seus mais de 30 anos como diplomata de carreira, representando a cidade-estado de Singapura, rico e importante paraíso fiscal internacional, no estratégico estreito homônimo, né? Entende os confrontos mundiais como solucionáveis através de negociações empreendidas racionalmente por seus dirigentes. Não encontra escolho intransponível para um acerto, né? Segundo a avaliação de Maestre sobre a obra de Mahbubani, convivência e acomodação pacíficos, ainda que tensos, entre as duas grandes nações em confronto, enquanto os Estados Unidos deslizam para uma inevitável segunda posição que propõe que assumirá em alguns anos. O Mahbubani supõe que a China realmente vai superar a supremacia dos Estados Unidos e será o primeiro no mundo. Vê o fim do segundo século americano como inscrito nos astros. Quer dizer, ele tem como certa que a China vai superar os Estados Unidos. Para Mahbubani, inexiste a incontornável luta à morte entre as grandes nações imperialistas pela supremacia que caracterizou o século XIX, o século XX, e se projeta na atual centúria, ou seja, no atual século. Ele propõe simplesmente que a guerra, entre aspas, entre Estados Unidos e China seria impensável porque ela levaria à destruição das duas nações, né? Ele fala dos dois imperialismos, né? Eu não vi o Mahbubani caracterizar as posições da China como imperialistas. Conquistar mercados e superar a supremacia seria aumentar a polaridade, a multipolaridade do mundo, em que não tem um só que governa e lidera e diz qual é o caminho a ser seguido e se beneficia disso. Nesse aspecto, sem ser um aspecto belicista, a China ela quer confrontar essa hegemonia, mostrando que eles também têm o seu lado. Não sei se ela pretende ser hegemônica. Eu não li isso no livro, mas isso é uma opinião minha. O Maestre é um cara mais embasado. Não percebe as múltiplas nuances que esse choque pode assumir sob a forma de confrontos indiretos, como ocorreu em Coreia, Vietnã, Afeganistão, entre União Soviética e Estados Unidos, e que agora pode eclodir na Ucrânia, em Taiwan, no mar da China Meridional, sobretudo. Conflitos que podem sempre espalhar-se, assumindo dimensões difíceis de prever, que podem até se mundializar. Olha bem, esse texto do Maestre foi escrito em 2022, ok? No início ali das animosidades da Ucrânia. Hoje nós já caminhamos 2 anos a partir disso, e ele está versando sobre um texto escrito minimamente há 4 anos. Minimamente há 4 anos. O texto de Mahbubani. Então, muitas coisas aconteceram nesse interregno. A gente precisa de saber avaliar, ok? Mas é uma avaliação tanto do Maestre sobre a obra de Mahbubani, quanto de Mahbubani sobre as condições do mundo atual e da relação sino-americana, bastante acertadas e bastante profundas, e considero muitos fatos atuais. A China vencerá certamente, como acredita o autor, se os Estados Unidos e suas nações imperialistas súcubas não a derrotarem na briga do foice e do facão, na qual se engalfinharam, com destaque para os últimos 5 anos. 5 anos, de 2018 até 2017, até 2022, que é o momento atual do Maestre nesse texto. E tão forte é a tendência ao confronto que a sua previsão de que a Rússia se aproximaria dos Estados Unidos e da Europa encontra totalmente desmentida. Apenas 3 anos após a redação desse trabalho de Mahbubani, aquele país, a Rússia, é cada vez mais solidário com a China, unindo um ao outro contra seu inimigo comum já irredutível. Vocês veem o tempo, a transposição do tempo, como modificam as coisas. Hoje a China já se considera uma amizade infinita com a Rússia e vice-versa. A Rússia está sendo atacada, até porque o destino do ataque à Rússia é chegar à China. Esse ataque à Rússia veio exatamente por modificações nas questões ali da Ucrânia,
a questão da OTAN entrar na Ucrânia, o que os russos obviamente se contrapõem, porque faz uma fronteira de 300 quilômetros entre Kiev e Moscou, com possibilidades tendo um exército considerado inimigo, vamos dizer assim, dentro da Ucrânia, sendo que a Ucrânia seria o 35º país a entrar na OTAN, sendo que nos últimos anos mais de 14 ex-repúblicas soviéticas passaram a fazer parte da OTAN por influência do americano, das posições americanas, ou melhor, das posições ocidentais. A China se sentiu impelida à guerra porque existia um governo francamente antirrusso, foi colocado na Ucrânia um governo antirrusso, com um exército de tropas nazistas que passaram a fazer parte do corpo do exército da Ucrânia, recebendo dinheiro para armas, etc. E durante o conflito, que eu Zé Roberto, considero como tendo sido uma cilada para a China não teria muito como resolver aquele conflito diplomaticamente, porque tudo foi rejeitado. Ela acabou entrando como ator na agressão à Ucrânia. Mas isso depois de 8 anos de elaboração, de tentativas diplomáticas de se convencer que a Ucrânia não se tornasse uma inimiga potencial com tropas de OTAN lá dentro. Então, hoje em dia, a Rússia foi colocada numa situação em que ela não pode ser amiguinha do Ocidente contra a China. Ao contrário, ao ela se aliar à China, ela está sendo combatida exatamente para se chegar à China, mas está sendo difícil, ela está vencendo a guerra. Bom, vamos continuar com o texto aqui, eu vou falar o mínimo que eu conseguir, porque, senão o vídeo vai ficar longo. Farinha do mesmo saco, é um título aqui. A interpretação do ex-diplomata nasce da compreensão de que os Estados Unidos e a China, como nações sem quaisquer contradições essenciais, já que ambas participam com destaque da divisão internacional de produções capitalista. Não haverá uma oposição visceral como a dos tempos do antagonismo entre a União dos Estados Unidos da América capitalista contra uma União Soviética socialista. Para Mahbubani, são as decisões racionais tomadas pelas elites inteligentes que avançam as nações. Portanto, para pôr fim às atuais desavenças, bastaria que dirigentes chineses e estadunidenses superassem os preconceitos culturais e incompreensões, contribuindo assim para o bem de suas nações, populações e para a felicidade geral dos povos. Para ele, as massas populares não fazem avançar a história e praticamente não fazem parte dela. As massas populares, ele diz. Olha bem, realmente a visão de Mahbubani é uma visão assim de que a China vencerá na guerra econômica e vai acabar com a hegemonia dos americanos, mas o que ele não deixa transparecer, pelo menos eu não percebi, é que ele não supõe que os Estados Unidos não vão se conformar com isso de forma alguma. Não vão cair para um segundo lugar ou sequer admitir uma igualdade da China em termos de polaridade mundial, ou seja, multipolaridade. Então, eu acho que os aconselhamentos que o Mahbubani faz aqui são aconselhamentos assim de uma tradição diplomática, porque até são as posições que ele ocupa. Mas o povo do norte aqui é um povo guerreiro, é um povo de não ceder. Se ele não ganhar de um jeito, ele vai tentar ganhar de outro. Então eu não sei se o Mahbubani, os conselhos dele não cairiam por terra ao longo do livro. Eu também vejo esse aconselhamento e essa tendência diplomática. Porém, ainda que trabalhando essa ideia, o Mahbubani ele traz muitos fatos à tona e é muito interessante ler o livro. Portanto, seria imprescindível compreender as origens das incompreensões entre a China e os Estados Unidos para supor soluções pertinentes. Mahbubani lembra que a China, temida quando comunista e revolucionária, passou a ser bem recebida pelas nações capitalistas da região e do mundo após a visita de Nixon em 1972, promovida por Mao Tse-tung, e a conversão oficial ao capitalismo em 1978, avançada com Deng Xiaoping, já quando Mao Tse-tung já havia falecido. E a saída do poder, e falecido. Metamorfose apadrinhada pelos Estados Unidos da América, que superaram então o antigo Império do Meio, que era a considerada a China chamada Império do Meio, de longe em todos os domínios: diplomático, financeiro, econômico, militar, social, tecnológico, etc. Ele aponta e detalha o maior erro estratégico da China
ele diz isso no capítulo 2, e dos Estados Unidos no capítulo 3, que levaram à quebra dos pratos de um casal que viveram um romance feliz. Tá, isso inevitavelmente iria acontecer. Os grandes erros da China seriam fundamentalmente dois: o afastamento chinês dos empresários estadunidenses com investimentos na China, sobretudo devido às exigências de transferência de tecnologia que o autor reconhece como um direito de toda a nação que abre suas fronteiras a empresas estrangeiras, e a China realmente fez isso, e a arrogância dos dirigentes empresários chineses após a crise de 2008 e 2009, nascida com a fragilidade dos Estados Unidos naquela conjuntura. A solução proposta é simples: abrir mais o país aos investimentos ocidentais e fazer concessões aos tais empresários, sobretudo os estadunidenses, estabelecidos na China. Ou seja, a China deve deixar de ser tão gulosa, né, tão arrogante. E isso aí poderia dividir opiniões aí com outras pessoas que fizessem análise do livro. O maestro está apenas analisando as posições de Mahbubani, não está concordando nem discordando. O Mahbubani identifica as reclamações contra a China não apenas de empresários estadunidenses e a época em que surgiram. Não percebe, entretanto, Mahbubani, as razões profundas da modificação de ânimo dos empresários, administradores e dirigentes políticos chineses. Não acompanha a transição chinesa de nação exportadora de produtos de baixo valor agregado e mercado consumidor de bens tecnológicos globalizados a uma produtora e exportadora de produtos e serviços de alto valor agregado e que era novo de capitais. Uma inevitável mudança de humor quanto à China e seus interesses passaram do campo da caça reservado do capital global imperialista à caçadora implacável nas reservas venatórias dos antigos senhores. Agora havia dois grandes cães brigando no canil pelo osso suculento, ou seja, pelo mercado mundial. O que o Mahbubani não percebeu é que o chinês cresceu e ficou tão guloso quanto os capitalistas daqui. Em outras palavras, eles agora são capitalistas. A radiografia dos Estados Unidos é o momento alto de a China venceu, né? A radiografia dos Estados Unidos da América, feita pelo Mahbubani, é o momento alto do livro. O desafio chinês à supremacia americana. Sem papas na língua, o ex-embaixador aborda a decadência industrial do país, o retrocesso mais que decenal das condições de existência de suas classes trabalhadoras, médias e marginalizadas. Descreve uma nação que gasta mais que os impostos que recolhe, importa mais que exporta, vive da hegemonia mundial do dólar, moeda de refúgio de trocas internacionais, e recorda que o reino do dólar pode acabar, ainda mais sob a ação arbitrária estadunidense. Refere-se à agressiva prepotência internacional Yankee, impondo sanções e proibições extraterritoriais à torto e à direito. Por quê? Porque é detentora e produtora do dólar. Se o dólar amanhã cair, ela perde essa capacidade de sancionar. E isso aí já é opinião minha, e algumas sanções que são impostas atualmente têm se voltado contra os sancionadores. Haja visto as sanções que fizeram contra o Irã e contra a Rússia, em que a Rússia cresceu nos últimos 2 anos com as sanções aumentadas, e também o Irã. As recomendações que avança para que os Estados Unidos retomem a estrada justa são ingênuas. Eu também penso assim, também concordo com o maestro. Sobretudo gastar menos em armas, diminuir as bases militares do exterior, não mais entrar em guerras que define como aleatórias e como motivo de decadência Yankee. Essa visão do Mahbubani é uma visão ingênua, porque a indústria de armas americana fatura muitos dólares. Eles não vão abrir mão desse ganho, né? Por isso que eles falam em guerra infinita. O que lhes permitiria gastar mais com tecnologia, com pesquisa, com educação, com infraestrutura, com os meios de vida dos segmentos empobrecidos. Eu acho que os americanos sabem isso sobejamente. Só que eles fizeram a opção de gastar com armas. Assim, ao menos diminuiria a decadência que conhece em múltiplos e determinantes domínios, sobretudo em relação à China. É realmente uma análise muito interessante que o maestro faz aqui. Ele está dizendo que o Mahbubani foi ingênuo quando deu aqueles conselhos diplomáticos e econômicos agora, dizendo que os americanos deveriam investir menos em armas e mais em tecnologia, reindustrialização, pesquisa, educação, infraestrutura, etc. Mahbubani não compreende que o belicismo incessante é a condição necessária à manutenção da própria hegemonia financeira. Vocês veem que a análise desse livro aqui, vista pelo maestro, é um pouco mais incisiva e um pouco mais crítica
às posições de Mahbubani, embora não fale contra o livro, porque o livro realça muitos aspectos importantes. Não vê, por exemplo, que os gastos militares aleatórios, né, e as guerras sem fim expressam as necessidades dos ciclos de acumulação e reprodução do grande capital, que está em crise permanente, que determina as ações políticas nacionais em geral em um sentido antinacional. Quer dizer, as políticas nacionais, elas são muito contra o próprio americano, o próprio povo, a própria economia. Mas, num reduzido grupo que ganha muito dinheiro e que mantém a hegemonia sobre o mundo, elas são importantes, até para manter essa hegemonia. Continuando com o texto. China Maravilha. No capítulo 4, o autor inseta elogio desbragado, merecido e não merecido, da economia capitalista chinesa. Estende-se sobre um proposto não imperialismo inato do povo chinês, formado sobretudo por camponeses. Entretanto, os camponeses do Lácio foram a força expansiva da República do Império Romano. Olha só. Encontra no passado milenar da China imperial a explicação do atual Estado-nação chinês, que descreve corretamente como a construção de um partido comunista chinês concluído em 1949 ao vencer a Guerra Civil, né? Oblitera as diferenças de qualidade entre passado distante e presente chinês, procedimento habitual em tantos outros autores. Qualquer coisa como explicar a Itália atual a partir do Império Romano não tem sentido, né? A China mudou muito, ela era uma potência no século XIX, passou a ser um país dividido com guerras e dominado por vários outros países, para depois se soerguer depois de uma revolução comunista, para depois mudar essa característica. Quer dizer, muita coisa aconteceu para você fazer uma análise lá de trás e achar que ela vale até hoje. Mahbubani embaralha-se ao tentar explicar o domínio chinês sobre o Tibete, sobre Xinjiang e a fixação atual do Partido Comunista Chinês na reconquista de Taiwan. Ele embaralha-se, propõe que o pacifismo estaria no DNA chinês, ao contrário do estadunidense, que é totalmente belicista. A primeira afirmação é discutível, né? Já que a nação chinesa moderna se vê construída através da luta entre os senhores da guerra, os japoneses, e a burguesia chinesa apoiada no imperialismo dos Estados Unidos. Os japoneses apoiados no imperialismo dos Estados Unidos. Vitórias comandadas pelo Partido Comunista Chinês, que logo após chegar ao poder se lançou numa guerra cruenta contra a Coreia. É bem verdade também que depois os chineses não se envolveram mais em guerra. E eles perceberam que a guerra da Coreia foi ruim para eles, foi um gasto desnecessário, foi uma perda de tempo e de capital, que o país deles, a própria China, sofreu com essa guerra, né? Mas isso faz parte de uma análise que o maestro está fazendo da obra do Mahbubani. A segunda afirmação é totalmente certeira, pois os Estados Unidos nasceram e se desenvolveram guerreando, invadindo, destruindo tudo que lhe estava perto e longe. No capítulo 5, Mahbubani aborda a necessidade dos Estados Unidos corrigirem o rumo, mitigando assim sua decadência inexorável. Opiniões do Mahbubani. Entretanto, apesar de não o verbalizar, ele acredita que muito dificilmente a grande nação conseguirá reinventar-se. Até porque é uma nação relativamente jovem, cujo procedimento tem sido o mesmo, não é nada que se explique há 2000 anos atrás ou com o Império lá de trás, é uma coisa de consequências muito atuais. Ele vê grandes qualidades nos Estados Unidos, ele e Mahbubani. Sua sociedade, economia aberta e livre, a capacidade de acolher e empregar os melhores cérebros do mundo, as magníficas e imbatíveis universidades estadunidenses, seus poderosos livres meios de comunicação. Especifica que a China não dispõe de muito desses poderosos instrumentos do progresso. Sim. Assinala que os Estados Unidos da América têm de longe a maior indústria de pensamento estratégico do mundo. E eu discutiria isso aí até certo ponto. Que em sua avaliação, paradoxalmente, de pouco lhes tem fervido. Sim, exatamente por causa disso que eu discuto. Eles têm tomado medidas algo estúpidas. Por exemplo, algumas medidas do Trump. Lamenta-se que sobre a China e também sobre a Rússia, Irã e Cuba, a Coreia do Norte, diríamos, esse pensamento coletivista apenas reproduz a potência, sem incidência alguma, as visões maniqueístas próprias aos Estados Unidos sobre aquelas nações, sociedades e culturas. Ele está dizendo que o Mahbubani vê uma visão
de uma estratégia muito caolha, uma visão da internalidade da Rússia, do Irã, da Cuba, de Coreia, porque não são países que você possa avaliar sem estar muito na intimidade deles, até porque eles têm uma vivência ao longo das suas histórias muito diferente do Ocidente. Elas são apresentadas unicamente como reinos do mal pelos Estados Unidos, a serem combatidos para retornar ao domínio da verdade e da salvação estadunidense, mesmo que para tal necessitem ser destruídos totalmente, como no caso paradigmático da Líbia, que era um país que estava funcionando, que tinha um paradigma diferente, e eles elegeram lá um ditador, que era o Muammar Gaddafi. Eu não vou dizer que ele não era um governo forte, mas a estabilidade da Líbia, as reservas externas da Líbia, a capacidade financeira e o analfabetismo que não existia, a condição de estudo, a condição de formação universitária, mais de 85% da população tinha curso superior, inclusive com formação fora da Líbia, e estavam levando lá para dentro muito conhecimento. De repente esse país foi arrasado porque disseram que ali tinha um ditador sanguinário. Que fosse ditador, mas que não necessariamente que fosse sanguinário. O fato é que não foi por causa disso que eles foram para lá. Foram porque ela estava se tornando uma potência. Ela queria criar moeda forte, fora do dólar, ela queria sair da área do dólar. Ela liderou em algumas vezes um pan-africanismo e liderou também, tentou liderar também, como o próprio Saddam Hussein tentou fazer também, a saída do âmbito do dólar, você vender seu petróleo sem ser em dólar, e foi por causa disso que ela foi combatida, né? E foi vista como o mal personificado. Foram lá, só que o que eles fizeram? Destruíram. Na infinidade de centros de análise, think tanks, etc., sequer se levantaria uma palavra audível propondo a aplicação produtiva de imensos fundos públicos investidos em armas, navios, bases militares espalhadas no mundo e em guerras que arruinam a nação. Isso, a visão de Maersk sobre o que o Mahbubani falou. Recursos militares que define como terrivelmente mal empregados, já que sujeito às mais variadas pressões da indústria armamentista. Óbvio. Da mesma cegueira seletiva sofreria a grande imprensa estadunidense, que define como livre e magnífica. Sim, mas que é tão cega quanto os seus próximos governamentais. Um título aqui: subindo pelo elevador, descendo pela escada. Nos capítulos 6 e 7, o Mahbubani aborda a questão da proposta falta de democracia do tipo ocidental na China. O grande ariete ideológico da ofensiva dos Estados Unidos e seus associados contra o, no passado, Império Celestial. A falta de democracia lá na China. Bom, democracia da forma como eles definem. Empreende interessante comparação com os regimes políticos chineses e estadunidenses, sempre desde um ponto de vista de um intelectual pró-capitalista, que é o Mahbubani, inarredável, ex-funcionário de destaque de Singapura, cidade-estado literalmente construída pelas finanças mundiais e regida por instituições democráticas, um sabor autoritário. Para Mahbubani, cada qual. A população chinesa desde sempre teria amado a ordem, abominado a desordem, privilegiando a comunidade e não o individualismo. E o Partido Comunista Chinês, nos últimos decênios, lhe teria dado tudo isso e, sobretudo, progressão ascendente, com um custo social ao qual não se refere. Hoje, a China teria a maior classe média do mundo e seria a verdadeira terra da oportunidade, ao contrário dos Estados Unidos da América, onde cada vez mais o rico ou o pobre, se nasce rico, continua rico, se nasce pobre, morre pobre. A ordem política chinesa seria dinâmica e não sofreria de esclerose. A população estadunidense desconheceria que o regime atual e os governantes chineses gozam de amplo apoio popular, o que parece ser verdade na análise de Mahbubani. O autor lembra que, apoiado no confucionismo, forjou-se no passado a ideia do direito divino dos imperadores ao governo, até perderem o mandato do céu, ao não satisfazer as expectativas dos súditos. E com razão assinala que o Partido Comunista Chinês não vem a garantir o avanço social médio da imensa população chinesa, e se ele não o fizer, perderá seu mandato, e seu reino será inevitavelmente questionado. O que aconteceu é bem lembrado com a União Soviética, que não conseguiu manter o seu cidadão em condições razoáveis e acabou perdendo
o mandato e a União Soviética se dissolveu. É valiosa a leitura apresentada do Partido Comunista Chinês e sua metamorfose, realizada sempre nos limites da visão do mundo do autor, como ele disse, um autor pró-capitalista, onde a luta social inexiste. Define corretamente o Partido Comunista Chinês como um partido capitalista nacionalista, para ele construído através da transformação silenciosa da burocracia comunista ossificada numa máquina capitalista altamente adaptativa. Atualmente recrutaria apenas os melhores e os mais graduados do país e ignora a dura luta de classes que se seguiu à conquista do poder em 1949 na China e sequer se refere a fantasmagorias sobre um partido mantendo sob 7 chaves a virgindade comunista por 100 anos, enquanto empurra no dia a dia, ano após ano, o contubérnio sem fim do capitalismo chinês. Esse último texto aqui ficou muito ruim de ser entendido. Mas vamos em frente. Não se salva quem não quer ser salvo. Mahbubani apresenta o ordenamento político e social estadunidense como apodrecido nas entranhas, sugerindo incapacidade de regenerar-se. Ao contrário da China, que avançou como locomotiva nas últimas décadas, fazendo progredir as condições médias de vida da população, os Estados Unidos viram os ultra-ricos enriquecerem-se e as classes médias operárias marginalizadas despencarem. Estudos do Federal Reserve estimou que 40% dos estadunidenses se atrapalhariam diante de um gasto emergencial de apenas $400. Olha só. Explica esse empobrecimento geral como produto do fenômeno superestrutural de viés cultural e surgido de determinações econômicas profundas. Ele seria devido ao assalto e controle da política yankee pelo grande capital, transformando o regime político estadunidense em uma plutocracia consolidada, ou seja, o governo do país apenas pela classe dos endinheirados, o que é verdade. Em uma brilhante exposição, registra que a população que sente degradar suas condições de vida nos Estados Unidos da América segue confiando cegamente no governo desses tais milionários. Isso porque os compreende como produto da sociedade aberta e livre que premia com o sucesso econômico o esforço individual e enriquecimento que estaria ao alcance de suas mãos. O que para o autor é, há décadas, uma simples mitologia sem suporte na realidade objetiva, porque na realidade esses pobres que veem a economia em que eles podem chegar lá se tiverem apenas mérito ou competência, é uma inverdade, porque esses endinheirados mantêm esse pessoal na pobreza. Eles não conseguem ver isso, os mais simples, né? Define como maior escora da cultura estadunidense a presunção de virtude da população estadunidense, que considera os Estados Unidos como um império da liberdade, uma cidade reluzente sobre a colina, a última esperança da terra, o líder do mundo livre e a nação indispensável, que é o que é bombardeado na cabeça deles todos os dias, e eles não questionam. E por isso um povo e um país condenados eternamente à vitória e ao sucesso, mesmo quando tudo indica que eles estão deslizando em costa abaixo, que é o que está acontecendo. Concepções nascidas para o ex-embaixador da perda de conteúdo das instituições e das tradições estabelecidas pelo país dos fundadores dos Estados Unidos. Desculpa, falei errado. Pelos pais fundadores dos Estados Unidos, que esquece que eram, em grande maioria, ricos e duros escravistas. A visão da excelência intrínseca de uma civilização de seus cidadãos e do dever dos mesmos de civilizar os bárbaros, mundo afora, né? Mesmo com os argumentos de violência, é fenômeno superestrutural próprio, e todas as sociedades dominantes imperialistas, não apenas os Estados Unidos, foram assim. Foi assim na Grécia, na Roma imperial, na Espanha, em Portugal das descobertas, na Inglaterra, na França, Japão imperialistas, dos tempos contemporâneos e por aí vai. Um outro título aqui, Democracia Envenenada. Mahbubani deixa claro que a campanha de conversão democrática das instituições chinesas pelos missionários estadunidenses e seus associados menores constitui apenas parte da estratégia de desorganização e domínio da grande nação oriental. Uma realidade para ele compreendida largamente pelos dirigentes intelectuais chineses que, ao contrário, não possuem qualquer intenção de converter o mundo, interessados agora apenas em engoli-los economicamente, no mínimo diríamos, mas não convertê-los, né?
não existe uma tentativa ou uma campanha de conversão democrática das instituições chinesas pelos missionários estadunidenses e seus associados menores. Constitui apenas parte da estratégia para a desorganização e domínio da grande nação oriental. Né? Quer dizer que os chineses estão tentando converter o mundo e subverter o mundo é uma bobagem, isso é uma parte da estratégia americana. Os chineses estão querendo engolir o mundo economicamente, não quer converter ninguém. Eles não têm um credo para converter alguém. Na conclusão de seu informativo de trabalho, o Mahbubani retorna à proposta que o conflito Estados Unidos e China é inevitável e também evitável. Olha só. Para ele, estrategistas políticos, administradores, intelectuais estadunidenses clarividentes devem corrigir a agressividade bélica Yankee e organizar de forma mais indolor possível a chegada do momento em que seu país poderoso se torne o número 2 no mundo, ou seja, aceitar que vai passar a ser o número 2. Ou seja, uma augura de que o ex-senhor ceda comportadamente o melhor lugar na mesa, os negócios mais lucrativos, que a águia soberba entregue literalmente a parte do leão na refeição, já escassa ao dragão esfomeado chinês. Isso não vai acontecer dessa forma. Obviamente que não. Então, é boa parte da ingenuidade do Mahbubani. Mas vale a pena ler o livro. Ninguém cede lugar sem luta. Um império hegemônico, por ser império e por ser hegemônico, não vai ceder sem guerra. E eles se preparam para a guerra. Por isso o investimento nas armas. Os grandes capitais em confronto servem-se de todas as armas que possuem para manter ou alcançar a supremacia perseguida. O imperialismo alemão e japonês enfrentaram um confronto geral que não podiam vencer, lançando suas nações e o mundo no terror da Segunda Guerra Mundial, tentando romper o domínio mundial das nações e capitais hegemônicos, que seria a França, a Inglaterra, etc. Para além das utopias pacifistas do Mahbubani, apenas a extinção do capital e a reorganização social e racional da sociedade pelo mundo do trabalho garantirão a sorte da humanidade, hoje mais e cada vez mais ameaçada. Bom, é preciso ler a obra, tá? A obra traz, à medida que o Mahbubani vai aconselhando e dizendo o que pensa, e ele tem uma larga experiência, as propostas dele são realmente propostas viáveis e tudo, mas elas são ingênuas porque elas não cabem na forma como o Império Americano está pensando em sair dessa e o chinês está pensando em implementar o seu movimento. O chinês está mais bem equipado, ele tem mais dinheiro, ele é o pretendente, ele não é o primeiro lugar. Quem está na situação de primeiro lugar e não quer perder essa hegemonia é que está sendo fragilizado por si próprio e pelo crescimento dos terceiros. O mundo está se tornando multipolar, a China vai acabar avançando, os BRICS agora já aumentaram de quantidade de pessoas, a própria Arábia Saudita, que sempre foi afável aos americanos, praticamente súdita do Império Americano, já está pensando em conversar com a China. E muitas guerras dos Estados Unidos podem não ser vencidas em função do abandono da causa pelos seus aliados. Bom, essa última parte aí quem falou fui eu. Eu também tenho a minha opinião, não é tão embasada quanto a do Piaget e do Maestre, mas valeu a pena ter feito essas considerações. Eu agradeço a sua atenção nesse texto, primeiro e segundo texto aí, pontuando relativo aos desafios da China no mundo contemporâneo, e peço para que você curta, compartilhe, dê o seu like, né, curtindo, né, deixa o comentário. Gente, não adianta assistir o vídeo, é preciso que você dê o like e deixe um comentário. Por quê? Porque isso aí valoriza aos olhos do algoritmo o trabalho que eu fiz aqui. E esse trabalho que eu fiz aqui, que é a leitura de dois grandes autores sobre um terceiro autor que também é muito bem embasado, é um trabalho importante de análise do mundo atual. Muito obrigado pela sua atenção e nós voltamos com um próximo ponto ano com algum assunto que acharmos muito interessante. Muito obrigado e até lá.